BPC Loas, um benefício que nos últimos meses tem deixado muitas pessoas angustiadas, aflitas, sem saber se tem direito, sem saber se irão receber o acumulado, sem saber por que perderam um benefício. Portanto, se você tiver alguma pergunta, saiba que eu vou tentar trazer 12 respostas para vocês nesse vídeo. Meu nome é Igor Monteiro, sou advogado especialista em ações da área da saúde e também de benefícios previdenciários. Pegue uma caneta ou um lápis e também uma folha de papel para que você possa anotar as dúvidas que são do seu interesse. Eu tenho certeza que se você não tiver nenhuma resposta aqui, eu posso te ajudar de outra forma. Eu vou deixar aqui nos comentários desse vídeo o meu telefone pessoal para que você possa me enviar uma pergunta, uma mensagem pelo WhatsApp ou compartilhar esse conteúdo com alguém que você saiba que está sofrendo, que está passando dificuldade e que precisa saber e entender um pouco mais sobre esse assunto. Então, bora lá para o vídeo. Não deixe de ficar atento, se for necessário, pausa, volta um pouquinho para você assistir quantas vezes precisar. Tudo bem, pessoal? Mas afinal, o que é o BPC? Loas. Não é a aposentadoria, muitas pessoas confundem. Eu vou explicar isso rapidinho de uma forma muito simples de você entender. Por que não é a aposentadoria? Porque a pessoa que recebe o benefício não se inscreveu no INSS como trabalhadora, para você poder entender, tá? Então, se você não se inscreveu como trabalhador, você não vai receber o benefício na qualidade de aposentado. Na prática, acaba passando batido, as pessoas acreditam que é uma aposentadoria, mas não é. Esse benefício foi previsto na Lei Orgânica de Assistência Social, chamada LOAS. Por isso que as pessoas costumam chamar de BPC LOAS. Veja bem, ele é pago para pessoas acima de 65 anos de idade e também aquelas que tenham a deficiência caracterizada na previsão que está lá na lei. É muito complicado explicar isso, a gente perderia muito tempo. Então entenda isso como uma mensagem ampla e se você não tiver entendendo, pode fazer a sua pergunta. Portanto, se for caracterizada a deficiência da forma como a lei estabelece, como ela prevê, é possível que você tenha acesso a esse benefício. Mas não são requisitos únicos, tá? Nem muito simples de serem preenchidos. Por conta da pandemia e das consequências que ela trouxe, vários outros auxílios foram criados e isso acabou afetando o caixa do governo. E a ordem, por um bom tempo, e ela ainda se encontra vigente, é de tentar exigir que as pessoas que recebem o BPC preencham os requisitos com o máximo de cuidado e atenção possível. Então, às vezes, a toque de caixa, a pessoa que trabalha no INSS, não querendo ser injusta, acaba cometendo um ato que traz prejuízo para você que recebe benefício, seja atrasando na análise da concessão desse benefício, seja cortando sem avisar. Portanto, fique atento, porque eu vou dar algumas dicas para vocês observarem se isso está acontecendo com você, para que vocês evitem os problemas. Então já sabemos o que é BPC, que ele não é aposentadoria e para quem ele é recolhido. Eu vou ficar aqui olhando para o meu monitor no computador, porque ele vai me orientar para que a gente possa ser objetivo e falar com clareza para todo mundo compreender, tá? Para calcular a renda mensal do benefício do BPC, como é que a gente faz? O critério básico é: o BPC será pago quando a renda familiar não for superior à metade do salário mínimo. Durante muito tempo, estabeleceu-se que seria 1/4 do salário mínimo. Em termos práticos, o que significa isso? Vamos lá. Se a família tiver 4 membros e a renda total das pessoas que trabalham for de 2 salários mínimos, ou seja, por exemplo, o pai recebe um salário e a mãe recebe. Eu sei que nem todas as famílias terão pai e mãe, não vá por essa direção, vá apenas pelo cálculo para ficar mais fácil entender. Então, se nós temos pai e mãe e eles recebem cada um salário mínimo e são 4 pessoas na família, se você dividir os 2 salários por 4, vai dar exatamente metade do salário mínimo para cada membro da família. É a famosa renda per capita. A partir daí, se a renda familiar for maior do que o que a lei prevê, aí vai ter que partir para uma análise mais rigorosa, mais detalhada, mais criteriosa. Daqui a pouquinho eu volto a falar sobre esse assunto, tá bom?
Quem é considerado membro integrante para fins de análise da renda familiar? Não é apenas papai e mamãe não, viu? A gente precisa considerar aqui, ó, as pessoas como, por exemplo, marido, companheiro, os avós, né, madrasta ou padrasto também podem ser considerados membros do seio familiar. O irmão solteiro que esteja trabalhando e que traz renda para a família, enteados, enfim, todas aquelas pessoas que estão próximas da que vai receber o BPC, tá bom? É só uma referência para você considerar. Se você ainda tiver alguma dúvida, você precisa fazer a sua pergunta e esclarecer do jeito que vai caber para o seu interesse, tá bom? Mas essas que eu citei agora são aquelas tidas como referência. Se por um acaso a sua filha trouxer o namorado para morar dentro de casa, e aí? Ele está trazendo dinheiro para dentro de casa. Teoricamente, ele não é considerado um membro da família, mas se essa relação se confirma, se consolida e passa a ser duradoura, aí sim, ele é considerado um membro da família e isso pode interferir no BPC. É claro que é possível fazer uma análise pontual. Por quê? Porque aquela pessoa, ela construiu um puxadinho na sua casa, ela fez um quarto à parte, ela fez um barracão no seu lote. Isso tudo precisa ser levado em conta. E geralmente o BPC, o analista do INSS, ele não vai ter acesso a essa informação. Por isso que às vezes algumas pessoas são surpreendidas com o custo-benefício e aí precisam fazer a sua reclamação pela via administrativa ou depois pela via judicial, ok? Tem vários exemplos que eu poderia citar, mas vou ficar só nesse para que esse vídeo possa ser curto bastante para cobrir todo o assunto e trazer para vocês as principais informações que vocês precisam considerar. É possível tirar alguns gastos da renda mensal? É. Então vamos lá. As despesas com saúde são gigantes, são enormes. E o cálculo é feito basicamente em relação à renda que as pessoas recebem, que fazem parte daquele núcleo familiar. Só que você já tem despesa automática com medicamento, com fraldas, com insumos. É possível tirar essas despesas do cálculo da renda familiar. Então a família que tem 3 salários mínimos, automaticamente ela já gasta bastante com a manutenção do tratamento e as necessidades de quem faz jus ao BPC. Portanto, é possível sim tirar esses gastos que já são automáticos. Inclusive, esse é um dos principais assuntos quando a pessoa se sente injustiçada e só tem como opção buscar o apoio através da justiça. Então, preste atenção nessa explicação através de um exemplo para você ver se é o que está acontecendo aí na sua casa. Vamos lá. Uma família tem 2 crianças que têm uma doença rara que enquadraria como uma deficiência típica para receber o BPC. Aí o pai trabalha como professor e a mãe fica cuidando das crianças. E o pai tem uma renda de 4 salários mínimos. As crianças precisam de fisioterapia, fonoaudiólogo, fraldas, leites que custam caro, né? As dietas que realmente são caríssimas para a maioria das pessoas que tem algum problema complexo de saúde. E as despesas são muito maiores do que aquela renda que o pai recebe. E aí, o analista do BPC, ele não vai considerar que as despesas já são altíssimas, ele não quer saber, ele vai direto no requisito. 4 salários mínimos, dividido por 4, dá 1 salário por cabeça. Corta o seu benefício. O que você tem que fazer? Uma reclamação no INSS, para dizer, olha, eu já tenho essas despesas básicas que são super elevadas, inclusive tem muitas que eu nem assumo porque eu não tenho condição. É justo que você diga assim, eu vou cortar o seu benefício? Não é. Aí vai para uma discussão na justiça que eu já combino com outra resposta. Doutor Igor, eu entrei com a ação hoje. Não estou recebendo meu benefício. Quando eu for receber daqui 4 anos, eu vou receber o acumulado, os retroativos? A resposta é positiva. Evidentemente que os requisitos de uma ação judicial devem ser todos preenchidos, mas é possível sim que você receba daqui 4 anos todo o acumulado daquele período que você não recebeu. Curioso isso, né? Uma bolada de uma vez só para quem tem que ter uma renda limitada a 50% do salário mínimo per capita, né? Curioso isso demais, esse benefício realmente traz muita dificuldade de análise, de compreensão. Ainda tem mais perguntas para a gente poder responder, mas fiquem
refletindo, né? Eu particularmente tenho muitas ressalvas em relação ao PPC. Uma pergunta que foi enviada: poxa, doutor Igor, ganhei uma televisão no bingo. Aí veio o analista aqui do INSS e falou assim: você tem forno micro-ondas, uma televisão nova, 2 televisões, uma geladeira recém-comprada, você não observa os requisitos previstos na lei, como, por exemplo, o da miserabilidade. É um conceito bem controvertido, né? Pessoa em situação de miserabilidade é um critério injusto, já foi discutido várias vezes na justiça, tá? Não pode ser levado como condição para a concessão do PPC, portanto, fique atento. Não é possível dizer assim: poxa, você tem 3 televisões, você tem um quarto novo, todo equipado com brinquedinhos, com as coisas que uma criança gostaria de ter, que você sempre sonhou, gostaria de ter, que você sempre sonhou em dar, e isso o analista do INSS vai dizer que tira de você esse critério da miserabilidade. É uma questão realmente muito pessoal e que está prejudicando várias famílias. Fique atento, porque se isso acontecer com você, não é por esse motivo que você vai ter o seu benefício cortado, viu? Eu, particularmente, acredito que o benefício não é um motivo para que um membro da família não possa trabalhar. Tá vendo como que eu acho que ele é controvertido? Ele é mais um suporte numa situação de necessidade para auxiliar no tratamento, né? Olha, para eu te dar o benefício, você precisa ser pessoa miserável e você não pode trabalhar, né? Fique em casa. Agora, o máximo que você pode ter de renda é esse aqui, ou seja, fique eternamente nessa condição que dificulta o acesso ao tratamento. Todos nós que temos membros da família que precisam de cuidados que custam caro, sabemos o quanto isso traz de sofrimento para a gente, não é verdade, pessoal? É possível receber 2 ou mais benefícios no mesmo núcleo familiar? Então é uma pergunta muito frequente. Pô, meu avô se aposentou, ele recebe um benefício do INSS. Depois a minha avó se aposentou, moramos todos na mesma casa. É possível, dentro do mesmo núcleo familiar, mais de 2 benefícios do INSS? É sim, pessoal. E por incrível que pareça, o INSS não quer saber, ele corta, e você que tem que correr atrás para dizer: meu benefício do BPC tem que ser mantido, mesmo que tenha 2 ou mais benefícios do INSS também, que não são BPC, aqui no mesmo núcleo familiar, e explicando o porquê do ato injusto. Estou cansado de receber consultas nesse sentido, então preste atenção, porque se tiver alguém na sua família prestes a se aposentar, é possível iniciar o processo de concessão de requerimento da aposentadoria, já deixando claro que tem um benefício ali que é diferente, que não pode ser prejudicado pelo simples ato de concessão da aposentadoria, viu, pessoal? Os pais de quem recebe BPC podem trabalhar? Podem, mas o critério a ser observado é o limite da renda per capita da família. Muitas pessoas trabalham na informalidade e isso acaba sendo analisado pelo INSS a partir do momento em que ele vai até a sua casa e vê se você realmente preenche os requisitos para a concessão do benefício. Mas os requisitos não são apenas econômicos, tá? Se você mora em uma região que não tem asfaltamento, que não tem rede de água, luz e esgoto apropriadas, que não tem escola, que não tem serviços públicos, que não passa nem ônibus, uma ladeira, por exemplo, eu já vi BPC sendo cortado e depois resgatado porque a pessoa provou que ela mora numa ladeira, que ela é cadeirante e não tem acesso de ônibus, que ela precisa fazer um esforço além do normal para poder embarcar em um ônibus e fazer um atendimento médico. Olha que coisa curiosa, tá? Então preste atenção, porque isso de alguma forma pode refletir no seu dia a dia. O BPC sofre revisão? Sim. Em média, a cada 2 anos é feita uma nova análise das suas condições pessoais do seu núcleo familiar para observar se você continua preenchendo aqueles requisitos de natureza econômica e sociofamiliar. Então fique atento, viu? Porque isso pode acontecer também. E outro detalhe que é muito comum, que as pessoas não mantêm regularizados os seus cadastros no CAD único. Então é um requisito para a concessão do benefício que precisa ser observado rigorosamente. Então, muita atenção, que se o seu CAD único for desatualizado, você pode perder o BPC sem saber por quê e ser surpreendido
por conta disso, né? Basicamente, para que você solicite o BPC, você precisa baixar o aplicativo do INSS, né, o Meu INSS, ou fazer um requerimento através do 135. Costuma demorar, não é um benefício de fácil obtenção, de fácil análise, a não ser que os requisitos sejam extremamente evidentes, ok? Vai depender também do relacionamento e do senso de humanismo do atendente que acolher você, se ele vai acelerar o seu benefício ou não, ok? Então fique atento. Essas foram as principais perguntas e respostas, só mais uma que eu estou enfrentando na prática, né? Um magistrado, um juiz, cortou, não acatou um benefício de BPC discutido na justiça, mesmo com assistente social, deixando claro que aquela família, do ponto de vista da análise de um perito e um assistente social, preenchia todos os requisitos para a concessão do benefício, porque o pai estava trabalhando e recebendo, se não me engano, 5 salários mínimos por 3 empregos. E aí na justiça, você discute os critérios e precisa prová-los durante o processo no momento oportuno. Para vocês terem uma noção, uma fiscalização foi feita em julho de 2022 e concluiu que o pai estava trabalhando, o critério renda não era observado, apesar do que vocês já sabem que o critério de renda não é observado sozinho, né? Porque podem ser subtraídos da análise desse critério as despesas que são fixas, permanentes, com a pessoa que recebe o benefício. E aí, a ação foi julgada em dezembro, e em dezembro o pai já tinha perdido o emprego. Ou seja, aquele critério de 5 salários, 4 salários, já não existia mais, porque o emprego era temporário, mas o juiz não quis saber. E aí apresentamos o recurso, ele deixou de saber. As provas que ele tinha para analisar no momento, mesmo tendo passado tanto tempo assim, eram aquelas que tinham sido anexadas em julho no processo. Então nós vamos recorrer. Eu tenho muita esperança de que a decisão vai ser revertida, afinal de contas, preenchemos todos os requisitos no momento em que o benefício foi pleiteado. Fica aí como dica, qualquer dúvida que você porventura ainda tiver, não deixe de enviar uma pergunta nos comentários, que nós teremos o maior prazer em respondê-lo. Espero ter trazido um conteúdo de valor e, se você puder, compartilhe com outras pessoas para que ele possa trazer mais informações para quem esteja precisando. Até a próxima. Tchau.